Olá, aqui quem está falando é Alexandre Borges. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a solução de um enigma que já dura desde a década de 90. É uma imagem de um rosto que teria aparecido na TV de um experimentador alemão chamado Adolf Holmes na década de 90. Essa imagem, segundo ele, era de uma entidade espiritual chamada 73, um ser não humano e um ser superior. Aqui neste vídeo eu vou mostrar a solução dessa imagem. Eu consegui descobrir o que é essa imagem, quem está por trás desse rosto, de onde vem essa imagem. O que eu vou mostrar aqui é um mistério até hoje, nunca foi descoberto por ninguém, mas aqui você vai ficar sabendo pela primeira vez a solução desse mistério que eu consegui descobrir. Então veja aí o vídeo que eu fiz. Nós vemos a imagem supostamente paranormal dessa entidade espiritual chamada 73. Essa imagem ela foi obtida pelo experimentador alemão Adolf Holmes. Essa imagem aqui que vemos no lado esquerdo, aqui é uma outra cópia também. Essa imagem teria aparecido na televisão do senhor Adolf Holmes em 30 de abril de 1991 e seria atribuída a essa entidade espiritual, que seria uma entidade superior, chamada 73, ou por esse codinome. Uma imagem supostamente paranormal de uma outra vida, de uma outra realidade, ou uma vida após a morte. É uma imagem fixa, isso ficou na tela por um período ali e depois sumiu. Essa imagem é um enigma até hoje, ninguém descobriu o que é essa imagem. Adolf Holmes, já falecido hoje, faleceu em 1997, ele foi um experimentador desses fenômenos, tanto pelo fenômeno de áudio, o fenômeno de voz eletrônica, como esse fenômeno visual, de imagens. Ao longo dos anos que ele experimentou este fenômeno, supostamente de uma vida após a morte, ele foi uma das pessoas que obteve um dos maiores resultados mais expressivos. Mas neste vídeo aqui que eu estou gravando, eu vou apenas me ater a esta imagem aqui. Este vídeo é a análise desta imagem e a revelação do segredo dessa imagem, porque eu descobri o que é esta imagem de verdade e eu vou revelar aqui o segredo do que eu descobri através de uma investigação que eu venho conduzindo desde abril do ano 2022, onde eu analisei centenas de vídeos e imagens alegadamente paranormais, supostamente de uma vida após a morte ou de outra realidade. Então algumas eu descobri, e as que eu descobri eu estou publicando aqui. Isso aqui é um mistério até hoje, desde 1991, ninguém nunca mostrou o que é esta imagem até hoje. O que eu vou revelar aqui não há publicado em lugar nenhum, em nenhum livro, em nenhum site de internet, em nenhuma revista, nada, em lugar nenhum. Isso aqui é uma descoberta que eu fiz e eu estou revelando agora, e eu vou revelar aqui minha conclusão sobre essa imagem. O experimentador Adolf Holmes, nos últimos 10 anos de sua vida, ele esteve envolvido com esse fenômeno. Vários fenômenos apareceram em sua residência em Rivenick, na Alemanha. Tanto apareceram como gravações por fita cassete, como apareceram vozes através do rádio, como essas vozes ecoavam do alto-falante do rádio. É um fenômeno conhecido como vozes diretas de rádio, do inglês Direct Radio Voice, DRV, e assim também como pela televisão, como essa imagem que nós estamos vendo aqui, as imagens estáticas, e também pelo computador, onde ele dizia receber mensagens em texto de supostos espíritos, entidades. É uma plede grande de entidades que ele dizia estar em contato, e também por telefone. É um pesquisador, um experimentador multiplataformas, algo muito raro, um dos raros experimentadores, e a expressão do fenômeno é grande. E ele gravou isso tudo ao longo dos anos, então é um material que ficou aí para avaliação, investigação e pesquisa. E essas imagens aqui muito nítidas. Essa cópia é de um casal de jornalistas suecos chamados Eva Orth e Tony Eckhart, que estiveram lá na década de 90, na residência em Rivenick, entrevistaram Adolf Holmes e também o Friedrich Malkoff, o seu companheiro de pesquisas e amigo, presenciaram os experimentos do Adolf Holmes e posteriormente eles produziram a fita VHS com essas reportagens do ano de 1991 e em tempos recentes eles divulgaram essas reportagens no YouTube. Aqui nós estamos vendo mais duas outras cópias que eu trouxe. Fui atrás de obter as melhores cópias e as cópias completas, a imagem completa. Uma está um pouco mais cortada, outra não está mais, outra está um pouco mais clara. Você vê aqui claramente um rosto, do que eu enxergo, particularmente eu enxergo uma feição masculina, mas você vai saber tudo isso. Isso aqui também
também é surpreendente. Essa cópia aqui, por exemplo, eu tirei de um livro de um escritor, um pesquisador chamado Hans Kandler. É um livro de mais de 500 páginas, em alemão, é integralmente sobre o Adolf Holmes. Então esse livro mostra várias imagens do que o Adolf Holmes obteve e também mensagens em áudio. É um livro que traz uma grande documentação sobre o Adolf Holmes, sobre esses fenômenos que apareciam, né, nas suas experiências lá em Rievenik, na Alemanha. Inclusive, no livro é mencionado lá essa experiência do momento em que essa imagem aparece na TV do Adolf Holmes. As pessoas que estavam ali na residência, eles também perceberam como uma imagem de um homem, mas seria uma entidade, uma suposta entidade não humana, né? Esse 73. Esta suposta entidade, ela também entrou em contato não somente por imagem. Antes disso, o senhor Adolf Holmes recebeu mensagens por rádio dessa suposta entidade. Esse tal 73 seria um dos dirigentes de uma suposta estação de uma outra realidade, chamada em alemão Zentral. Traduzindo para o português, significa central. Essa estação central seria uma estação que coordenava esses trabalhos para envio dessas mensagens, tanto em áudio como em vídeo, dessas comunicações, né, transcendentais, supostamente, que dirigia esses trabalhos. Então esse tal de 73, que se identificava como ser do quarto nível, como um dos dirigentes da estação, ele não era o único dirigente. Então ele também se identificava como uma entidade superior, uma alta entidade que coordenava ali as comunicações para o envio dessas mensagens, tanto em áudio como em vídeo também, pelo computador, e toda a fenomenologia do Adolf Holmes para Rievenik, onde ele morava, né, na Alemanha. Esse nome 7, esse nome é o codinome, não é um nome original, né? Esse 7 é, por exemplo, um deus egípcio. Não 73, mas 7. Aqui no caso é 73. Mas o nome 7, ele é conhecido como uma divindade egípcia, né? Uma divindade dos desertos, uma divindade da desordem, uma divindade das tempestades e etc. Esta cópia aqui da direita, nesta tela, vem dos arquivos do professor Ernst Minkowski, o físico alemão, hoje já falecido. Se bem que esta cópia de cá, você vê que a boca está um pouco cortada, então é somente mais uma das cópias para nós termos ideia. Aqui na esquerda vemos uma outra cópia. Essa cópia, ela era uma fita VHS que circulava entre os pesquisadores na década de 90, mostrava um compilado de várias imagens supostamente de uma vida após a morte, obtida por vários locais. Então essa é mais uma das cópias. Você vê que todas as cópias, elas têm cada uma cor. Há uma divergência que eu encontrei na literatura de qual seria a cor verdadeira, ou provavelmente ela seja apenas em preto e branco, mas eu encontrei uma divergência relacionada a isso, então eu deixo isso para outra oportunidade. O importante é que eu trouxe aqui cada uma dessas cópias para ver se tem alguma diferença ou não. Eu analisei todas essas imagens. Essa cópia da direita também é de uma fita VHS, de um compilado dessas imagens alegadamente paranormais que circulava entre os pesquisadores. Essa está um pouco do contraste mais acentuado, tanto é que o olho está um pouco mais enegrecido aqui nesta última cópia. Eu gostei dessa cópia porque está mostrando mais essa parte aqui da direita. E isto é importante, e você vai saber por quê. Isso ninguém percebeu até hoje. Eu vou mostrar tudo isso aqui. Então a imagem ali que está focada no rosto, aqui está o experimentador alemão Adolf Holmes. Então ele ficou aí por uma década experimentando esses fenômenos em sua residência, junto com seu parceiro, né, de pesquisa, de seu amigo, o Friedrich Markov, que é esse aqui do lado, que está vestido com a camisa vermelha, que está vivo até hoje. Mas o que acontece é que quando o Adolf Holmes faleceu em 1997, esses fenômenos se extinguiram. Usando uma linguagem, né, espiritualista, ele é considerado uma pessoa que tinha a mediunidade. É por isso que esses fenômenos ostensivos aconteciam com ele, porque ele, dentro da atribuição dessa suposta existência do que se chama de mediunidade, que é algo hoje que a ciência não conseguiu comprovar até hoje, né, cientificamente, a existência de algum dom que para nós hoje é algo sem uma explicação científica, ele seria, dentro do linguajar espiritualista, o médium, né? Então por isso que esses fenômenos aconteciam sob a sua presença. E quando ele faleceu, esses fenômenos se extinguiram. Esses fenômenos ostensivos, impressionantes, não continuaram com o Friedrich Markov. Por exemplo, há algum episódio que é relatado pelo Friedrich Markov, que após a morte do Adolf Holmes, ele ligou para o Friedrich Markov, né, de uma outra realidade. Supostamente o espírito dele, em uma vida após a morte, ligou para o Friedrich Markov. O que eu quero dizer aqui é que mesmo após a morte do Adolf Holmes, esse fenômeno simplesmente se extinguiu. Praticamente ali no início, até após sua morte, como disse, houve pelo menos esse telefonema, e que é narrado pelo Friedrich Markov, mas depois o fenômeno simplesmente desapareceu, se extinguiu, porque ao que se atribui é que ele seria um médium, o polo que provocava esses fenômenos, porque praticamente ele ficou nativo ali no final da década de 80 até
quase o final da década de 90, que ele faleceu em 1997, foi aí por volta de uma década dessas experiências, a última década da vida dele, ele ficou experimentando esses fenômenos. Isso aqui é uma reportagem de um programa alemão chamado Charlie Makes Love. Isso aqui é apenas para exemplificar essa tentativa de contato que ele fazia. Aqui no caso é uma tentativa de contato pelo rádio, onde a voz dessa suposta entidade vai aparecer, ecoar pelo alto-falante, ser audível em tempo real, e ele também colocava a TV ali para ver se aparecesse alguma imagem. Então vou dar um play aqui, isso é apenas um corte dessa reportagem desse programa alemão. Vamos lá. Jenseitskontakte auch über Technik. Adolf Hommes zur Geisterwelt. Wir bitten euch ganz herzlich um einen Kontakt über die von uns aufgestellten Geräte. 200 Jenseitskontakte hatte er schon. Sogar per Bild melden sich Tote und Geistwesen. Gesichter auf einem leeren Fernseher ohne Antenne. Für unser Experiment bat er um Kontakt zu Hans Bender, dem verstorbenen Parapsychologen. Und dann im Radio: Pronto, então aqui é apenas um pequeno corte da reportagem. Essa é uma reportagem bem maior, onde aparece essa voz. Esse programa alemão ele foi transmitido na TV aberta, esse canal Sat1, em 19 de maio de 1994. Mas essa experiência que ocorreu na casa do Adolf Holmes aconteceu dias antes, em 12 de maio de 1994. Inicialmente narrado aqui que o Adolf Holmes já tinha 200 contatos e também já havia aparecido imagens na TV, porque o pessoal da equipe desse programa alemão foi na casa do Adolf Holmes, lá em Revenick, na Alemanha, para ver essa experiência, para ver se apareceu alguma coisa. E nesse dia, ele tentou realizar um contato com o parapsicólogo Hans Bender, que era um parapsicólogo alemão. Você vê aqui que ele chama para que supostos espíritos entrem em contato pelos seus aparelhos, e nesse dia, como contou aí o narrador, ele chamou pelo Hans Bender. Ele coloca aqui, você vê, ele coloca um rádio antigo, tem outro rádio aqui, mas tem um rádio aqui de válvulas, um rádio antigo de válvulas, e tem uma TV que ele coloca para que, quem sabe, apareça alguma imagem. Nesse dia não apareceu imagem nenhuma. E você vê aqui é claro, a reportagem apenas colocou ilustrativamente, né? A reportagem ilustrou com a imagem do 73, para dizer que ele também recebia, além dos contatos mais de 200, em áudio também imagens. Então essa imagem aqui é apenas ilustrativa, você entendeu, claro, que ela não apareceu nesse dia, assim como também esta outra aqui, que é uma imagem do físico americano chamado George Jeffreys Miller, que é uma outra história que não é nosso assunto aqui, que esse tal físico que teria aparecido lá no experimento do Spiricon, né? No polêmico Spiricon. Esse é um assunto para outro vídeo, não é nosso tema aqui no momento. Que você vai ver, ele está lá, espera, aguarda e olha, a voz aparece pelo rádio. Na verdade, essa mensagem aqui, que é atribuída a esse tal suposto espírito do Hans Bender, essa é uma mensagem um pouco maior, mas a reportagem não colocou aqui toda na íntegra. E também essa legenda, ela também não está integralmente. Tem uma passagem aqui também que fala do Hans Bender, mas eu peguei do original e ele fala um pouco mais aqui. Então a legenda também não está um pouco cortada. Então você vê que ele fica satisfeito porque apareceu a voz dessa entidade, né, que se identificou como Hans Bender. Aqui nesse quadro são as imagens que foram catalogadas pelo físico teórico alemão Ernst Senkowski, hoje já falecido, ele faleceu em 2015, que foi um grande documentador e pesquisador deste fenômeno do Adolf Holmes. Então ele documentou isso, ele que morava também na Alemanha, ele documentou essas experiências do Adolf Holmes e também as investigou. Eu trouxe de uma das revistas dele que ele publicou, porque ele publicou alguns números e vários artigos sobre esse fenômeno do Adolf Holmes. Ele catalogou aqui, por exemplo, 15 imagens do Adolf Holmes. Então você vê aqui as datas em que cada uma delas apareceu. Você vê o quadro está em alemão. Até uma tradução em inglês, mas aqui eu trouxe do original em alemão. Eu retirei de uma das revistas que eu tenho dele, que ele editava, uma revista chamada Transcomunicação em alemão, e eu trouxe a cronologia dessas imagens. Então a primeira imagem que o Adolf Holmes disse ter obtido foi em 17 de outubro de 89 e a última em 94. Essa que nós estamos analisando está aqui, 30 de abril de 1991, está escrito aqui, é Transentidade 731.
73, e que até hoje é um enigma. Essa imagem é atribuída a 73, mas quem é esse 73? É essa entidade superior? Mas eu consegui descobrir desde 1991 a verdade sobre essa imagem. Vou revelar aqui aquilo que ninguém nunca contou. Todas essas imagens aqui que eu tive acesso, eu analisei todas essas imagens. Algumas já são imagens que já são conhecidas, por exemplo, do Frederick Jungson. Você vê claramente que é o Frederick Jungson. Também nessa aqui, que é do Doc Miller, que seria o George Jeffreys Miller, ela também é uma imagem conhecida, que é compatível lá com a fotografia do George Jeffreys Miller. Mas essa de cá, hoje, que nós estamos analisando aqui, do 73, essa não foi descoberta por ninguém. Na verdade, eu analisei todas essas imagens aqui, tentando desvendar o segredo de algumas delas, que ainda são um enigma, e eu consegui, na verdade, desvendar 3 imagens que até hoje são enigma do Adolph Holmes. Então eu fiz, ao total, 3 vídeos explicando cada uma delas. Eu consegui também descobrir esta aqui, ó, de 2 de maio de 1991, que é descrita aqui como uma pessoa não conhecida, uma pessoa desconhecida. Essa pessoa aqui não conhecida, eu comento em outro vídeo, então vejo outro vídeo, eu descobri quem é esta pessoa. E a terceira imagem que eu consegui desvendar foi essa daqui, de August Lund, que era um cardeal polonês em vida. Essa imagem, como diz aqui, ela durou cerca de 6 segundos na tela, mas ela é uma imagem fixa, né? Isso eu também encontro em outro vídeo. Eu consegui encontrar exatamente a correspondência dessa fotografia. Então veja o vídeo que eu fiz, onde eu também explico sobre essa imagem desse cardeal polonês. São essas 3 imagens que eu consegui desvendar esse mistério. E a revelação disso, pelo menos nessa de cá, da 73 e nessa pessoa desconhecida, elas são impressionantes. Essa do 73 eu diria que é mais impressionante, que é o nosso assunto aqui. Agora eu vou revelar o segredo dessa imagem. Eu descobri a verdade sobre essa imagem em maio de 2022 e estou mostrando agora em 2024, porque eu continuei trabalhando em outras imagens para tentar descobrir outras imagens até preparar o material e apresentar como estou apresentando agora. O que você está vendo aqui, que aparenta, pelo menos para mim, e também como é descrito no livro do Hans Kandler, que as pessoas que estavam ali na residência em Revenick, na casa do Adolph Holmes, interpretaram isso também como a imagem de um homem, mas agora eu vou dizer a verdade sobre essa imagem. O que você está vendo aqui não é uma imagem original. Essa imagem, na verdade, já existia muitos anos antes. Essa imagem ela é muito antiga. Você não está vendo aí uma imagem original. E eu consegui descobrir a origem dessa imagem. O que eu vou revelar aqui é um segredo que estava guardado há muitos anos e ninguém conhece esse segredo, mas eu vou contar hoje. Essa imagem ela é mais ampla. Ela mostra o rosto todo dessa pessoa. Na verdade, essa imagem ela mostra uma mulher. Veja só a revelação, porque a representação do que está aqui é algo completamente diferente do que a história que era descrita pelo Adolph Holmes, ou a que ele supostamente diz ter recebido dessas entidades, principalmente dessa entidade aqui, a 73. Você vai ver que a história, na verdade, não é nada disso. Essa imagem, pelo menos, ela é, na verdade, veja só, essa imagem ela é de 1933. Veja só a origem dessa imagem. Décadas antes, essa imagem já existia. Essa imagem já foi publicada por aí. E agora, uma das revelações. Essa imagem, quando você olha, você não aparenta que seja uma fotografia. Você olha a imagem. É claro, não é uma fotografia, porque nem fotografia ela parece. O que você está vendo aí, na verdade, é um desenho. É um desenho feito à mão. Quem fez essa imagem foi um desenhista, foi um artista. Mas a revelação desemboca em algo mais grave do que isso. Porque essa imagem ela é muito mais problemática do que nós esperaríamos. Você vai ver agora na próxima tela a revelação dessa imagem. Eu vou mostrar a imagem original, porque ela está na íntegra, e eu vou revelar de onde vem essa imagem. O segredo, pela primeira vez, eu vou mostrar o que é a imagem. Pronto, está aí revelado a imagem original. Talvez a um primeiro olhar você não perceba muito, mas nós vamos comparar isso lado a lado. Nós vamos analisar tudo isso, tanto na esquerda como na direita. Na direita é uma outra cópia, né? Apenas uma cópia diferente com a outra cor. Essa imagem é um desenho feito por um artista alemão chamado Wolfgang Wilrich. E essa imagem, veja só, representa uma mulher, uma enfermeira sueca chamada Elsa Brännström, que viveu de 1888 e faleceu em 1948. Está aí a revelação de quem é 73. A imagem, pelo menos a imagem, esta imagem ela já existia. E esta imagem, agora veja só, foi publicada neste livro aqui,
em alemão. É um livro que tem a primeira edição de 1939, apesar do que eu havia dito anteriormente, que essa imagem, na verdade, ela é mais antiga, porque essa imagem aqui, como vou mostrar mais à frente, ela é de 1933, mas ela foi publicada nesse livro, que em uma tradução livre, não há uma tradução portuguesa desse livro. Esse livro, até onde eu sei, ficou apenas no original em alemão, não há uma tradução, mas aqui numa tradução livre seria O Nobre Reino Eterno, ou para quem achar melhor, outra tradução seria O Reino Eterno dos Nobres. É um livro deste artista aqui, Wolfgang Willrich, que ilustra esta enfermeira sueca. A imagem do 7.3 é, na verdade, uma mulher, e esta mulher é Elsa Brandström. 7.3 é, na verdade, Elsa Brandström. Quer dizer, eu digo a imagem de 7.3. Mas o que acontece é que lá no tal do vídeo paranormal, né, na imagem que apareceu na TV do Adolph Holmes, ela foi cortada basicamente por aqui, e ela foi cortada também por aqui, e foi cortada aqui. Então nós vemos apenas esse centro aqui. Aqui todo de fora foi desprezado. E há algo a mais também, porque talvez você tenha olhado isso pela primeira vez, como está olhando aqui agora, e você não tenha percebido tanto, mas o que acontece é o seguinte, a imagem alegadamente paranormal, ela está um pouco desfocada, e eu vou desfocar isso e você vai ver. E esse processo de desfoque, ele acontece também nas outras imagens do Adolph Holmes. Eu analisei todas as imagens, estão disponíveis aí. O que eu vejo de comum no procedimento que há nessas imagens do Adolph Holmes é de que elas têm um componente de desfoque. Ou elas estão muito desfocadas, ou elas estão pouco desfocadas, ou medianamente desfocadas. Essa aqui, no caso do 7.3, ela está um pouco desfocada. Mas tem uma outra imagem que eu descobri dele, que ela está completamente desfocada. Ela é tão desfocada que ela chega a não parecer nada com a imagem original. Isso eu mostro em outro vídeo, mas há algo muito mais grave do que isso que eu vou revelar em seguida. Vamos em frente. Este é o livro, uma tradução livre, O Nobre Reino Eterno, de Wolfgang Willrich, de 1939. Eu tenho esse livro na edição em papel. Essa aqui são imagens do meu livro, mas eu não tenho essa edição de 1939. Eu tenho a quarta edição, que é de 1943. Eu também tenho uma outra edição aí digital, eu mostro em seguida. Então aqui nós vemos a capa do livro, e aqui na página 8 está lá a imagem. Eu retirei essa imagem de lá. A origem de 7.3 está aqui, é esta imagem. Essa de cá é outra imagem que não tem nenhuma correspondência, então não é o nosso interesse aqui. Eu analisei todas as imagens que estão nesse livro. Este livro é a chave do segredo. Eu consegui descobrir este livro. Agora o que acontece? Esse não é um livro qualquer. Veja só onde isso foi parar. Este livro aqui é um livro nazista. Veja onde foi parar isso aqui. Veja a gravidade disso. Onde essa história foi desembocar. Veja a consequência de tudo isso. Esse artista, Wolfgang Willrich, foi contratado pelo governo nazista para fazer os desenhos. E ele fez centenas de desenhos, mostrando ali tanto os alemães, tanto no campo como na cidade, como também os militares das 3 armas. Por exemplo, esse aqui é um desenho de militar, mas não é o nosso assunto aqui. Eu analisei todas as imagens e fotografias que estão nesse livro. Então não é um livro grande, é um livro de 40 páginas e o resto tudo são desenhos do Willrich. Eu li também esse livro todo, vou contar um pouco sobre esse livro e agora a revelação. O que acontece é que, além dessa imagem que seria atribuída ao 7.3, há mais 2 outras imagens neste livro aqui que apareceram como imagens paranormais lá em Rivenick, na Alemanha, na década de 90, na casa do senhor Adolph Holmes. É por isso também que nós não temos dúvida, porque dentro desse livro há um total de 3 imagens alegadamente paranormais. 2 delas são desenhos desse artista, são desenhos do Wolfgang Willrich. A terceira imagem é uma fotografia. Então esse livro há desenhos e fotografias. Essas imagens elas estão agarradas. E há mais do que isso também. Há mais uma 4ª imagem. E veja só agora, que também é um desenho dele, do Willrich, mas não foi aparecer lá na TV do Adolph Holmes. Apareceu, adivinha onde? Essa outra imagem, essa 4ª imagem, foi aparecer lá em Luxemburgo, que na verdade é aquele casal luxemburguês, o Julius Raffsbach e a senhora Meg Raffsbach, que estão vivos até hoje. Essa senhora, por exemplo, ela tem hoje 76 anos, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Esse casal ainda está vivo, apesar de ele estar sumido, né? Nunca mais estiveram envolvidos, pelo menos publicamente, com essa pesquisa, né? Com essas experiências supostamente paranormais. Veja só, um outro desenho que está contido aqui nesse livro, o desenho esse da qual não há a mínima dúvida, esse desenho foi aparecer, segundo contou este casal luxemburguês, em seu computador. Uma imagem que teria aparecido no
computador. Ao total, para você entender toda essa conjuntura dessa história, eu fiz 4 vídeos ao total. Cada vídeo eu abordo uma imagem, conto a história sobre essa imagem. Para você entender todo esse enredo, você veja os 4 vídeos que eu fiz. 4 imagens ao total saíram desse livro aqui. Esse livro que ninguém nunca descobriu, isso aqui eu descobri em 2022 e estou mostrando hoje. Ou seja, em resumo, 4 imagens alegadamente paranormais que são deste livro de 1939, é um livro nazista, foram aparecer na década de 90 como imagens paranormais, supostamente de uma vida após a morte. 3 dessas imagens, que são 2 desenhos e uma fotografia, apareceram em Ribbenik, lá na TV do Adolf Holmes. E uma terceira imagem, que é um desenho também do Ulrich, apareceu no computador da Meg Hashbar, aquelas imagens que ela dizia que apareciam no computador. Veja só esse enredo todo, essa história complexa. E nós vemos uma edição de 1941, como vemos aqui, que você encontra aí pela internet, disponível em PDF. Por que eu estou mostrando essa outra edição? Nós estamos aqui, página 8, olá, a Elsa Brandstrom, que seria o 73. O que acontece é que a formatação aqui é diferente. Você vê que na edição anterior, vamos voltar lá, você vê que as 2 imagens estão lado a lado e o texto está embaixo. Eu coloquei aqui 1939 porque é a primeira edição, mas eu tenho uma edição em papel de 1943. Já nessa edição de 1941, as 2 imagens, uma está em cima da outra e o texto está do lado. Eu estou trazendo isso aqui só para mostrar que é uma diferença de formatação. Você vai saber por que isso é importante. Isso é um detalhe que ninguém nunca percebeu e não tinha como perceber porque ninguém nunca havia descoberto essa imagem, o original. Pronto, aqui agora vamos começar a comparação lado a lado. Você veja aí, eu coloquei o paranormal na esquerda e o original na direita, retirado deste livro de Wolfgang Ulrich, que é o desenho dele. Eu fiz o corte exato, comparando aqui exatamente com essa do lado da esquerda, eu coloquei ela também em preto e branco, a do paranormal. Esta imagem do paranormal, como eu havia dito, ela está um pouco desfocada e eu vou desfocar isso. Mas aqui nós já vemos que você já consegue enxergar que é a mesma imagem. Você vê que a imagem alegadamente paranormal, ela está cortada um pouco acima da cabeça aqui, está cortada um pouco aqui do lado e embaixo que ela foi cortada aqui quase na base da boca, O desenho mostra muito mais. Agora sim eu apliquei um desfoque. Eu fiz isso de forma digital. Você vê exatamente aquilo que eu havia mencionado antes, que essas imagens do Adolf Holmes, ela tem um componente que é o desfoque. Ou há muito desfoque, ou há um desfoque mediano, ou há pouco desfoque. Aqui é um pouco de desfoque. Você vê que quando você desfoca a imagem, você obtém exatamente a mesma imagem. Então você vê que os olhos aqui, como ficam. Agora vamos para mais outra comparação. Aqui o que eu fiz? Fiz uma modificação no brilho e no contraste das 2 imagens, então você tem aí uma melhor claridade e também apliquei, como já havia feito, eu apliquei um desfoque na imagem original. Quem é 73? Pelo menos o desenho. O que é o desenho? O desenho é a enfermeira sueca Elsa Brandstrom, que eu vou falar um pouco mais à frente melhor sobre ela. Está aí solucionado desde 1991 este enigma que ninguém conseguiu descobrir até hoje o que era essa imagem, Mas vamos agora para outra comparação. Agora sim eu estou utilizando aqui a imagem alegadamente paranormal daquela cópia que eu havia falado, que ela tem algo aqui do lado. Essa cópia está um pouco o contraste bem modificado, bem acentuado, tanto é que o olho aqui já está bem escuro, Mas essa cópia é boa porque nós vemos aqui exatamente essa parte lateral aqui da direita. E agora eu vejo que comparando com o original. Inicialmente eu não coloquei desfoque. É exatamente, na minha avaliação, as letras, aquelas letras que eu mostrei. Por isso que eu mostrei aquela edição de 1941, onde a formatação, o texto está do lado do desenho. Então eu enxergo que isso aqui são as letras. Essa parte aqui da direita, que é compatível com essas letras do original. Que agora eu coloquei a imagem original na direita, ela continua na direita e eu apliquei um desfoque. Você vê que as letras ficam desfocadas, a imagem toda desfocada, mas as letras também. Eu também apliquei um brilho contraste, eu acentuei também na imagem original. Na minha conclusão, o que eu vejo que esses pontos aqui, que até hoje ninguém nunca havia descoberto que era isso e passou batido, tanto é que as pessoas cortaram, publicaram essa imagem do 73 e acabavam cortando essa parte aqui da direita, não mostrando, mas isso é importante. Agora nós vemos porque, comparando com o original, na minha avaliação, o que eu enxergo é que isso aqui são as letras, o início das letras daquele texto na formatação dessa edição de 1941, pelo menos na de 1941, onde a formatação das letras estão do lado. E vemos de diferente aqui, é que no original esta linha aqui está retilínea,
E aqui no caso do tal do paranormal, ela está curva, então você vê que ela faz uma curva aqui. Essa você vê que é uma diferença. Alguém poderia dizer, olha, o Adolph Holmes pode ter pego apenas um lápis e passado aqui. Eu não posso dizer se é ou não, mas há essa diferença. Outros diriam, olha, isso é uma demonstração de que essa imagem ela tem uma origem paranormal, porque é uma deformação, uma modificação que foi feita no original, além do desfoque. Eu também não posso dizer quanto a isso, mas vemos essa diferença. Agora, eu também vejo que não seria explicado pelo desfoque, isso não seria explicado. Poderia ser uma distorção na lente? Se fosse uma distorção na lente, o desenho também ele ficaria um pouco distorcido. Nós não sabemos também se em outra edição do livro, esta linha, ao invés de ser retilínea, seja curva. Quanto a isso, eu não sei. Pelo menos as edições que eu tenho mostram a moldura retilínea, né? É ali a divisão entre a figura e as letras. Agora vamos ver aqui uma sobreposição das duas imagens. A imagem paranormal e o desenho do Wolfgang Wierig. Uma imagem por cima da outra e você vai ver como isso vai ficar. Então vou dar aqui um play. Aí a sobreposição, você vê que há um encaixe muito bom. Aí voltando. A paranormal por cima da original. Então você vê que há um encaixe bom. Se você notar aqui à direita, as letras encontram compatibilidade. Então você vê que a distância aqui encontra compatibilidade. Já no caso dessa linha aqui, que ela ficou curvada, não é exatamente como está no original. Então você vê que tem uma certa distância diferente, pelo menos nessa cópia. Mas vamos ver outra cópia em seguida. E você vê a seção, o recorte do que é o desenho. Então toda essa parte de fora aqui foi ignorado, foi recortado. Aqui agora é outra sobreposição com outra cópia. Uma cópia de uma fita VHS do passado. Vamos ver aqui, vou dar um play. Olha lá a sobreposição das duas imagens. Então você vê também que há um encaixe bom. Essa, no caso, para as letras, há um encaixe até melhor. Olha lá. Perceba nas letras. Se você for olhar aqui, o que eu entendo como sendo as letras, você vê que encontra uma compatibilidade boa com as letras aqui na direita. E esta linha também retilínea, ela também encontra uma boa compatibilidade com essa de cá, apesar dessa de cá estar curvada. Então você vê que os elementos aqui na proporção, nessa medição técnica, os elementos encontram compatibilidade. Nessas duas sobreposições que eu acabei de mostrar, eu fiz uma abordagem mais técnica. Inicialmente eu fiz uma medição da distância interpupilar, das duas pupilas aqui dos olhos de cada uma das imagens, tanto do paranormal quanto a do original. E aí com essa medição eu encontrei um ângulo em relação ao horizontal, ao eixo X. E com este ângulo de cada uma delas eu rotacionei a imagem para que ela se alinhasse com a horizontal, baseada nos olhos, as duas imagens. A partir daí, novamente eu fiz uma nova medição interpupilar entre as duas imagens e eu peguei a maior distância de uma imagem e dividi pela menor. E com o valor encontrado, eu escalonei uma das imagens para equiparar com a outra imagem. A partir daí, eu alterei o tamanho do canvas de uma dessas imagens para as duas ficarem no mesmo tamanho. E posteriormente também eu fiz uma translação. E aí eu cheguei neste resultado. Então você vê que fica proporcional. Nesse vídeo que eu mostrei anteriormente, da TV Sat1, uma reportagem com Adolph Holmes, onde ele fez aquele experimento, você vê a imagem do Sat 3 que eles ilustraram. E você percebe também aqui, olha lá, o que eu vejo como são as letras. Aqui eu trouxe apenas alguns exemplos dos desenhos que tem no livro, né? Os desenhos do Wolfgang Wierig. Tem vários desenhos nesse livro. Tem desenho em preto e branco e tem desenhos coloridos. Eu analisei todos os desenhos que estão nesse livro, mas eu não vi nenhuma correspondência mais com nenhuma imagem alegadamente paranormal. Nem apresentado por Adolph Holmes, nem apresentado por esse casal luxemburguês, nem apresentado por ninguém. Eu analisei todos os desenhos e fotografias e não encontrei nenhuma correspondência, não batia. Você vê até encontra um desenho parecido ali, mais parecido com a imagem supostamente paranormal, mas não bate, não encaixa. No total, eu consegui localizar apenas 3 desenhos que estão nesse livro aqui, mais outros desenhos de exemplo que estão nesse livro, que mais outros exemplos, tem civis
E tem militares, mais outros desenhos aqui de mulheres, esses coloridos, pessoas ali do campo ou da cidade, ou militares das 3 armas. Aqui mais outros exemplos de desenhos deles. Há muito mais desenhos lá. O livro, como eu disse, tem 40 páginas. O restante do livro é só desenhos. E, na verdade, eu olhei muito mais do que isso, porque eu olhei outros livros dele e eu também não encontrei nenhuma correspondência de imagens paranormais. E eu fui mais além. Eu olhei centenas de desenhos deles, que estão aí disponíveis na internet, né? Tem até site sobre ele. E eu analisei centenas desses desenhos. Quando eu falo centenas, são centenas mesmo, mais de 100. Centenas desses desenhos, então eu gastei um bom tempo tentando localizar para ver se eu conseguia achar algum outro desenho dele que correspondesse a uma imagem supostamente paranormal, tanto de Adolfo Holmes, como desse casal luxemburguês, como de algum outro local. Mas eu não encontrei nenhum outro desenho das centenas de desenhos que eu vi dele que correspondesse. No total, eu consegui localizar apenas 3 desenhos que estão nesse livro aqui, nesse livro alemão, nesse livro nazista. Todas as centenas de desenhos não batiam, não correspondiam. Tem até um que parece ali, o outro parece um pouco mais ou menos, ali a boca, o formato da cabeça, mas não bate. O único que bate são esses 3 desenhos. Aqui neste vídeo eu estou mostrando apenas um, que é o do 7. Então veja os outros 2 vídeos, onde eu mostro os outros desenhos deles, os outros 2 desenhos. Aqui está a enfermeira sueca Elsa Brännström, aquela que foi representada ali no desenho. Você vê aqui 2 fotografias dela, essa da direita, por exemplo, Elsa Brännström visitando a Suécia pouco antes de sua morte, que ela faleceu em 1948. Você vê como ela aparece realmente com um desenho, olha lá. Então ela ficou conhecida como Anjo da Sibéria, por sua assistência aos prisioneiros alemães durante a Primeira Guerra Mundial. Como enfermeira, ela participou também da Cruz Vermelha Sueca. Então ela virou uma personalidade conhecida por tratar esses doentes, esses prisioneiros de guerra. Como enfermeira, esses prisioneiros de guerra da Primeira Guerra Mundial, ela ficou conhecida como Anjo da Sibéria. Então ali o Wolfgang Willich, ele está representando ela como uma espécie de homenagem. Depois do fim da Primeira Guerra Mundial, ela se mudou para a Alemanha e ali ficou servindo aos pobres. Mas quando Adolf Hitler tomou o poder na Alemanha, ele começou a jornada psicopata dele, ela fugiu da Alemanha e se refugiou nos Estados Unidos. E também continuou lá ajudando os refugiados europeus. Aqui eu coloquei uma comparação do desenho do Wolfgang Willich com essa imagem, essa fotografia que acabamos de ver. Você vê aqui, Elsa Brännström, que está escrito aqui, 1933. Então olha aqui a data desse desenho original. Aqui está escrito WW, e as iniciais do nome do Wolfgang Willich. Comparei, tem uma semelhança, né? O desenho dela, que é claro, está escrito que o desenho é sobre ela. Aqui mais algumas outras imagens da Elsa Brännström, o Anjo da Sibéria. Essa fotografia aqui da esquerda, Elsa Brännström na Cruz Vermelha Sueca. E aqui você vê, por exemplo, no meio, um selo em 1951. Elsa Brännström foi homenageada com um selo na série, e esse nome em alemão, traduzindo, de ajudante da humanidade. Ela teve esse papel humanitário, né, de ajuda aos prisioneiros de guerra. Aqui um exemplo outro que eu trouxe, de um monumento a Elsa Brännström no Arne Carlson Park, em Viena. Aqui é mais outro exemplo que eu trouxe deste outro livro aqui, um livreto do Wolfgang Willich. Esse livreto, que tem esse nome aqui em alemão, uma tradução livre seria Da Árvore da Vida da Espécie Alemã, Imagens e Reflexões sobre a Questão Racial. Edição 1, Espelho Feminino. Espelhos são esses desenhos. É um livro de 1935, então é anterior àquele que eu havia mostrado. E tem esses desenhos aqui, todos eles de mulheres. São 12 desenhos de mulheres. Eu também analisei todos esses desenhos, mas eu não encontrei nenhuma correspondência com imagens paranormais. Apenas esse de cá, da Elsa Brännström, que está aqui, eu botei ampliado. E também é um livro nazista, né? Isso também virou, esses desenhos dele, viraram cartões postais nazistas, mostrando aquilo que os nazistas defendiam, a superioridade da raça ariana. Essa é mais uma das fontes, ou seja, todas as 4 imagens que estão nesse livro, 3 desenhos e uma fotografia, todas elas eu encontrei veiculadas em outros locais. Eu digo que a fonte é aquele livro do Wolfgang Willich, O Nobre Reino Eterno, porque foi o único local, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, onde eu encontrei todas as 4 imagens reunidas. Foi apenas naquele livro. Se existir outro livro ou qualquer outra fonte, nós não temos conhecimento ainda. Mas essas imagens, como essa aqui que eu estou mostrando, que foi veiculada neste outro livreto dele, os outros desenhos também foram veiculados em outros locais nazistas, como também cartões postais nazistas. Então as imagens estão reunidas no livro, mas elas também foram veiculadas em outros locais. Eu só encontrei a única fonte até o momento onde estão reunidas as 4 é neste livro. Por isso que eu falo que a fonte é o livro.
Esse Nobre Reino Eterno, de 1939, a primeira edição. Eu não estou revelando e mostrando aqui quais são os outros desenhos, porque eu fiz um vídeo para cada um deles. Então é no vídeo de cada um deles onde eu revelo essas imagens. São 4 vídeos, essas imagens estão todas agarradas umas nas outras, pelo menos nessa fonte. Agora está aí quem é esse Wolfgang Wilrich. Algumas fotografias dele. Nasceu em 1897 e faleceu em 1948. Aqui na ponta esquerda é uma fotografia de 1943. Aqui no meio você vê Wolfgang Wilrich no trabalho em Westwall, 1940. Então você vê ele com a prancheta fazendo os desenhos, olha lá. E você vê aqui o capacete com a águia, a infame águia nazista. Aqui na ponta direita, Wolfgang Wilrich, guia especial na Finlândia, 1942. Eu coloquei essa fotografia para mostrar ele desenhando. Esses desenhos também foram utilizados pelo ministro da propaganda nazista do Adolf Hitler, o Joseph Goebbels. Esse aloprado, o Joseph Goebbels, utilizou vários desses desenhos do Wolfgang Wilrich. Eles queriam mostrar esses desenhos, perfeição do que eles acreditavam, do que eles defendiam, os nazistas, da superioridade da raça ariana. Eles mostravam ali a perfeição, assim como ele representou também vários militares, mostrando ali a superioridade, a beleza. Elsa Brännström, apesar de ela não ter sido nazista, ela não era nazista, como vimos, ela é uma enfermeira sueca que ajudou, fez uma contribuição humanitária como enfermeira, uma profissional de saúde, ajudando os refugiados e ajudando os feridos de guerra da Primeira Guerra Mundial. Então ela não era nazista, não tinha nada a ver com isso. Esse livro faz justamente toda a ideologia nazista. Ele fala ali no livro uma valorização das pessoas do campo em detrimento da vida na cidade grande, né? Os valores dos camponeses. Ele faz comentários também sobre o modo de vida dos alemães, valorizando os costumes conservadores. Ele também faz ataques a homossexuais, tem uma linha lá que faz ataques a negros, tem outra ataques também a judeus, e o modo também elogioso de falar de Hitler. Esse livro nazista também, ele mostra ali o culto às imagens perfeitas que são retratadas nas fotografias de estátuas que tem no livro e, claro, nos desenhos. Os desenhos dele são justamente isso, mostrando ali a superioridade do que eles defendiam, da superioridade da raça, entendeu? A raça ariana. Ele comenta alguma coisa sobre também as críticas das más influências dos filmes no costume do povo alemão. Ele faz alguns comentários também sobre o papel da mulher na família e na criação dos filhos. São os valores conservadores. É um livro que prega a ideologia nazista. Veja agora de onde está saindo essas imagens alegadamente paranormais. Algumas delas, no caso, 3 desenhos, né, desse artista aqui, alemão, Wolfgang Wilrich, 3 desenhos deles, que são desenhos da década de 30 do século passado, viraram essas imagens paranormais. Essas imagens, supostamente de uma vida após a morte, 3 delas são desenhos nazistas, desenhos que foram usados para a propaganda nazista no governo nazista. E a outra, uma fotografia. Essa fotografia não representa nada nazista, apesar de estar no livro dele, não é uma fotografia dele. Isso eu comento em outro vídeo. Então você veja a gravidade disso. Eu não vejo um sentido nisso, né, de um supostos seres de outra realidade terem enviado, alegadamente, se mostrado imagens de que são desenhos nazistas. Para finalizar, isso aqui abre o caminho para todo tipo de hipótese, né? Quem quiser defender a sua hipótese conseguirá ter os seus argumentos. Quem quiser defender que esta imagem é produto de fraude, terá seus argumentos. Alguém poderia dizer, olha, essa imagem é uma fraude descarada. Talvez o Adolf Holmes, o experimentador alemão, ele tivesse esse livro na casa dele e, de uma certa forma, ele pegou esse livro, que era um livro antigo, é um livro da década de 30, um livro lá esquecido no tempo. Ele pegou esse livro, colocou em cima da mesa dele, pegou sua câmera de vídeo, filmou a imagem ali da Elsa Brännström e ali cortou para não mostrar a imagem toda, mas ele não teve muito cuidado, ele acabou mostrando essa parte aqui das letras. Então ele filmou isso. Alguém poderia dizer isso, olha, isso aqui realmente é uma fraude, porque essa imagem já existia e depois teria dito que isso aqui na verdade é um ser superior 73. Quem quiser defender que isso aqui é fraude terá seus argumentos. Outra hipótese que alguém poderia alegar é que essa imagem é um equívoco. Talvez ele captou essa imagem de uma transmissão televisiva qualquer, passando algum documentário que mostrou essas imagens e mostrou a Elsa Brännström e ele captou sem querer. Mas eu vejo que essa hipótese ela é muito fraca, porque nesses experimentos ele ligava uma TV, ele ligava o rádio, como eu já mostrei ali, e ele esperava aquilo aparecer. E essas imagens iam e vinham rapidamente, né? Elas demoravam pouco tempo na tela. E também algumas delas foram anunciadas por supostos espíritos que diziam, vá lá e liga a TV, como tem uma comunicação, por exemplo, da mãe dele, chamada Elise Caroline Holmes, que ele alega ter recebido uma comunicação por computador, isso eu digo em outro vídeo, e a mãe disse, através de uma mensagem em texto pelo computador,
como ele alega, onde ela diz, vá lá e liga a TV, porque nós vamos enviar uma imagem. E então ele ligou a TV e logo em seguida, depois de alguns segundos, a imagem apareceu, segundo ele. Então algumas dessas imagens foram anunciadas. Esta aqui, no caso do 73/Elsa Brandstrom, eu não encontrei na literatura uma descrição de que essa imagem foi anunciada. Mas avaliando-se o contexto de todas as gravações e experimentos que ele realizou, eu vejo com essa hipótese muito fraca de que isto tenha sido um equívoco. Se fosse escolher entre duas hipóteses, a fraude ou o equívoco, eu penderia mais para a fraude do que para o equívoco. Mas eu também não estou dizendo que é fraude, eu não tenho como comprovar no momento que é fraude. Pode ser fraude, pode, mas eu não tenho como comprovar. Outro grupo de pessoas poderia dizer, olha, não, realmente não é fraude. Não é fraude porque o Adolf Holmes era uma pessoa honesta, nada foi pego contra ele. Isso aqui, na verdade, é uma ação paranormal da mente sobre a matéria. Então não há nenhum espírito envolvido aqui. Não há uma vida após a morte. E isso aqui, na verdade, talvez ele tivesse esse livro, ou ele teria visto esse livro em algum lugar, e aquilo ficou na mente dele, e de uma forma paranormal, ele plasmou, entre aspas, plasmou na TV. Então isso seria apenas uma ação paranormal da mente sobre a matéria. Alguém poderia alegar essa hipótese e dizer, olha, não tem espírito nenhum envolvido aqui. Outro grupo poderia dizer, olha, não, na verdade não é isso. O que acontece aqui realmente uma transmissão de uma vida após a morte. Talvez esse C73 esteja escondendo sua verdadeira identidade, realmente uma imagem que era nossa. Então eles pegaram essa imagem e retransmitiram para nós. Não há uma ação paranormal, não é fraude, seria uma ação espiritual. Talvez esse 73 seja a própria Elsa Brandstrom, que ela já havia falecido, né? Ela faleceu em 1948, enviando essa imagem para nós. Então ela se escondeu por trás desse codinome, esse outro nome, 73, mas seria ela própria, Elsa Brandstrom. Alguém poderia alegar isso. Alguém poderia também misturar essas hipóteses e dizer, olha, isso aqui realmente é algo de uma vida após a morte, mas a mente do experimentador, ela faz um papel importante. Na verdade, são hipóteses que, no momento atual, elas são impossíveis de serem comprovadas cientificamente. Uma comprovação científica, isso obviamente não existe até hoje, né, de que há uma capacidade da mente de olhar essas imagens e conseguir transmitir isso na TV. Você não tem. Você tem experimentos por aí, aqui acolada para a psicologia, mas comprovação científica não há. Isso é algo que está em aberto ainda. Isso é algo que está em discussão e, é claro, não existe comprovação científica alguma de que existe uma vida após a morte. O que eu posso dizer aqui é que realmente a imagem de 7.3 é um desenho do Wolfgang Wick, mas há outras hipóteses, como eu acabei de mencionar, essas hipóteses alternativas e outras hipóteses que podem alegar por aí, uma mistura de outras hipóteses, de que essa imagem tem um componente paranormal. No caso, a hipótese que alguns poderem alegar de ser de entidades não físicas, diria alguns, é que ela mostraria o conjunto dessas 4 imagens, os 3 desenhos do Wolfgang Mehring e uma fotografia que estão no livro dele de 1939, seria uma prova de que é uma correspondência cruzada, porque a imagem de 7.3 apareceu em Adolf Holmes e outro desenho do Wolfgang Mehring apareceu lá no computador da Meg Rasch-Feuchtbach, segundo ela alegava essas imagens de computador, porque a correspondência cruzada seria por causa de que ela vem de uma mesma origem, ou seja, de um mesmo desenhista. A origem é que seria comum, do mesmo autor, do Wolfgang Mehring. Então isso demonstraria que há uma correspondência cruzada, porque se fosse fraude, tanto Adolf Holmes teria que utilizar desenhos do Mehring, quanto a Meg Rasch também. Então isso seria uma coincidência, se bem que coincidências podem acontecer. É uma hipótese, mas eu vou deixar isso para avaliar com mais profundidade em outra oportunidade. Mas eu vou repetir aqui o que eu já disse, que eu encontrei esse livro onde estão reunidas essas 4 imagens dentro do livro. Mas eu, como disse, essas 4 imagens, os 3 desenhos e a fotografia, elas também foram veiculadas em outros locais, em fontes diferentes. E eu mostrei aqui uma dessas fontes, que é um outro livro do Mehring, e nos outros 3 vídeos que eu fiz dessa história, desse enredo todo, eu mostro as fontes outras onde eu encontrei essas imagens. De qualquer forma, sendo variadas fontes ou não, esses 3 desenhos pertencem ao mesmo autor, que é o Wolfgang Mehring. Agora, eu acho muito estranho quem alegar essa hipótese de uma vida após a morte é que sejam desenhos nazistas. Isso não é nada bom, isso não é nada bom. Essa parte nazista eu vejo como algo muito complicado, que isso apareceu, que é um livro que são imagens da década de 30, lá no seio ali do nazismo, e estava crescendo ainda mais o nazismo, isso tenha sido enviado na década de 90, essas imagens nazistas, essas imagens de propaganda nazista, e o que as pessoas estão vendo são desenhos nazistas, pelo menos essas 3 imagens, esses 3 desenhos do Mehring, apesar do que
Até onde eu conheço, você vendo essas mensagens do Adolfo Holmes, tanto que ele alegava receber mensagens em áudio, né, tanto por rádio como por telefone e por computador, nenhuma dessas, até onde eu conheço, das várias mensagens que eu li dele, alegadamente de uma vida após a morte, nenhuma delas tem um conteúdo de propaganda nazista. Apesar do que, repetindo, a Elsa, ela não era uma nazista, mas o desenho representando ela era. Então é isso que é o problema. Apesar do que ele também disse ter recebido uma comunicação por áudio de um nazista, pelo menos um exemplo aqui que eu estou citando, ele disse ter recebido uma mensagem de Rudolf Höss, que era o comandante do campo de concentração de Auschwitz. Apesar da mensagem também, que ele supostamente atribuída a esse Rudolf Höss, não ter sido uma propaganda nazista. E ele tentava ali em uma linha, tentando se desculpar de uma forma, dizendo que ele teve que exterminar os judeus, né, no campos de concentração de Auschwitz, e ele não teve a opção, ele seguia ordens. A mensagem fala mais ou menos isso em uma parte, o resto da mensagem fala outra coisa. Mas eu não vejo nada do que eu conheço de propaganda nazista, de algo que seja elevação ao nazismo. Então essas hipóteses, até o momento, na minha avaliação, ficam em aberto. Até a próxima.